Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Desejo saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus estamos aqui para mais uma devocional para a glória do Senhor Jesus. Depois de um dia maravilhoso, muita chuva, né? E temos o privilégio de ter essa comunhão com Deus através da leitura da palavra, da meditação das Escrituras, através da oração, da contrição, do quebrantamento, da adoração, do louvor. E nós estamos aqui para mais uma devocional, que você aí na sua casa, que tem participado conosco todos os dias, tem orado, tem buscado a presença de Deus. Muito obrigado, meu irmão. Nós não queremos fama, mas nós queremos compartilhar com vocês a palavra de Deus, aquilo que nós estudamos, aquilo que nós aprendemos, e incentivar vocês também todos os dias a ter um tempo com Deus, a permanecer nessa comunhão, desenvolvendo todos os dias, diariamente, essa caminhada com Cristo, nesses 365 dias com Deus. E se Deus permitir, nós chegaremos no dia 31 de dezembro e faremos a nossa última devocional desse ano, e vamos continuar até a vinda de Cristo, até a nossa morte, porque aí nós partiremos e estaremos com o Senhor. E hoje é a nossa devocional de número 72, hoje é segunda-feira, né? Hoje é 13 de março de 2023. Vamos continuar aqui aprendendo no Evangelho de Marcos. O texto base é Evangelho de Marcos, capítulo 9, dos versículos 30 ao 41. Tá bom? Você pegue a sua Bíblia, faça a leitura, depois você escuta o vídeo, que é a exposição da leitura do texto, e depois nós vamos orar a palavra. Orar para que a palavra seja viva em nós, de forma que nós sejamos praticantes desses princípios tão maravilhosos da palavra de Deus, tá bom? Marcos capítulo 9, do 30 ao 31. Hoje nós queremos falar sobre o maior de todos os ministérios, o maior de todos os chamados, o chamado para servir, o chamado para servir. Como é maravilhoso nós compreendermos, meus irmãos, que Cristo, Ele é o nosso maior exemplo. Ele, sendo Deus, Ele se esvaziou de si mesmo, Ele se encarnou, se tornou homem e foi um servo de todos. Ele serviu a todos, Ele dava atenção aos pecadores, aos pobres, falava com os ricos, todos. Jesus curava a todos, Jesus ensinava a palavra de Deus a todos, Jesus entrou na casa de pecadores, Jesus permitiu que uma mulher que era discriminada na cultura judaica pudesse chorar, molhar os seus pés com as suas lágrimas e depois enxugar com os seus cabelos. Jesus conversou com uma samaritana, que são inimigos ferrenhos. Naquele contexto, os samaritanos não falavam com os judeus, nem os judeus com os samaritanos, e Jesus então quebra essas barreiras, esses paradigmas, e conversa com aquela mulher. Jesus entra na casa de Zaqueu, publicano, Jesus entra na casa de Levi, e em um determinado momento, lá no Evangelho de João, capítulo 13, Jesus lava os pés dos seus discípulos, e ele dá a lição dizendo: se eu sou mestre, se eu sou Senhor, e estou lavando os pés de vocês, façam também o mesmo uns com os outros. Então é esse princípio que nós queremos aprender. Deus vai tratar o nosso orgulho, Deus vai tratar o nosso egoísmo hoje aqui na nossa devocional. Deus vai quebrar o nosso orgulho, Deus vai quebrar a soberba do nosso coração, que muitas vezes não nos deixa servir o próximo, que muitas vezes não nos deixa sermos servos. Falamos até que somos servos, mas as nossas atitudes são egoístas, as nossas atitudes é motivada pelo orgulho, pelo eu. Então, há uma frase de um certo homem piedoso que diz o seguinte: quem não serve, não serve. Quem não vive para servir, não serve. Esse é o propósito pela qual nós cristãos, que somos conhecedores do Evangelho, que experimentamos o amor de Deus e que temos o Espírito Santo,
fomos chamados para servir. Na verdade, o contexto da criação, desde o Éden, Deus criou os seres humanos para serem seres relacionais. E nesse contexto relacional, sim, devemos servir uns aos outros. Mas o pecado entrou no coração, e o pecado trouxe o egoísmo, o pecado trouxe o pragmatismo, o hedonismo, que é o amor a si mesmo, não o amor naquele contexto bíblico, quando diz amar o próximo como a si mesmo, não é esse amor genuíno, esse amor saudável, mas eu vou mudar a expressão, não diria amor, mas eu diria um egoísmo próprio. Os amantes de si mesmo, mas não é aquele amor quando você olha para si e você deseja aos outros o que você deseja a si mesmo, ou você trata aos outros, ou você faz pelos outros o que você gostaria que alguém fizesse por você. Não é esse tipo de amor, mas é o amor egoísta, é aquele amor em que nós só pensamos em si. O pecado trouxe isso para o coração do homem, de forma que desvirtuou ou distorceu o propósito da criação, em que os seres humanos sim seriam servidores uns dos outros, viveriam em comunhão, viveriam como irmãos, como uma grande humanidade, servindo a Deus e adorando a Deus. Mas o pecado acabou com isso, trazendo o orgulho, trazendo o egoísmo, de forma que Paulo vai dizer em 2 Timóteo 3, que nos últimos dias os homens seriam egoístas, amantes de si mesmo, donos de si mesmo, ao ponto de negarem a ajuda ao próximo, de serem, amarem os seus próprios ventre e não olhar para a necessidade do próximo. Isso é uma evidência que caracteriza essa geração decaída. E nós cristãos não estamos fora desse contexto. Quantas vezes nós não somos egoístas também, temos dificuldade de servir os nossos irmãos, temos dificuldade de amar os nossos irmãos, temos dificuldade de sermos generosos para com a necessidade do próximo. Deus vai nos tratar, a palavra, Jesus vai nos tratar à luz da Escritura. Então, como pecadores egoístas, nós desejamos ser servidos e odiamos servir. Na sociedade que nós vivemos, e isso não é de agora, isso já vem desde o começo do mundo, depois que o pecado entrou na humanidade, na natureza humana, distorcendo a imagem e a semelhança de Deus em nós, que nós, a humanidade, nós somos egoístas, nós queremos ser servidos, mas nós não queremos servir. Por quê? Porque nós achamos que, e no mundo, nesse contexto, dessa depravação da natureza humana, com o pecado que distorceu, desfigurou esse princípio de Deus na criação, que era de vivermos em comunhão, em amor, servindo uns aos outros. Então, no mundo, ser servido significa que você é mais importante, significa que você está numa categoria, né? Eu não sei como um ser humano pode pensar que está numa categoria de um ser humano especial, diferenciado. Somos todos pó, viemos todos de um mesmo Criador, iremos para o mesmo lugar, no sentido de morrermos e voltarmos ao pó. Não iremos para o mesmo lugar no que diz respeito ao destino eterno, porque alguns irão para o céu, para o paraíso, para a morada de Deus, mas outros irão para o inferno, para o tormento eterno. Mas no contexto humano, falando humanamente, somos todos iguais. Diz a Escritura que tanto Deus fez o pobre como fez o rico. Não há desigualdade. Deus fez todas as raças, tribos, etnias, com as suas culturas, com as suas cores, com seus dialetos. Mas o fato de nós ser servido nos traz a falsa sensação que somos mais importantes do que o próximo. E aí gera no nosso coração egoísmo. É por isso que no contexto que nós vivemos, e desde o começo do mundo, que ser servido nos traz esse pensamento que somos importantes. E servir nos coloca debaixo das pessoas, nos coloca inferior às pessoas. Esse é o contexto pecaminoso do servir.
E por isso nós não queremos servir. Por quê? Porque nós não queremos sermos menos do que as outras pessoas. Nós não queremos que as pessoas estejam superiores a nós. E aí nós nos revestimos de nós mesmos e desconsideramos as necessidades dos outros e vivemos para nós mesmos, para o nosso próprio umbigo, para o nosso próprio eu, para o nosso próprio ventre. Somos egoístas nesse contexto. E ninguém está livre de tamanho pecado, do orgulho e do egoísmo. Nós temos sim orgulho, e eu me encaixo nisso, você se encaixa nisso. Irmãos, vamos confessar os nossos pecados. Nós temos orgulho. Quantas vezes nós não servimos os nossos irmãos? Quantas vezes nós temos dificuldade de pedir perdão às pessoas, de reconhecer os nossos erros, por causa de títulos, por causa da posição que temos, porque achamos que pedindo perdão ou procurando as pessoas que magoamos, que ferimos, isso vai nos colocar inferior às pessoas. E o que é que a gente aprende com a cultura dos pais, dos nossos pais incrédulos? Que nós não devemos baixar a cabeça para ninguém, que a gente não deve levar desaforo para casa. Não é isso que nós aprendemos na cultura de hoje? Então a gente tem que revidar. Então a gente não pode se calar, então a gente não pode servir, a gente não pode, me desculpe aqui a expressão, mas uma expressão mundana, a gente não pode ser besta, otário. Por quê? Porque servir ou ser generoso para com as pessoas no contexto desse mundo decaído é ser otário. E aí, meus irmãos, os egoístas orgulhosos não gostam de servir. Nós temos dificuldade de servir. Por quê? Porque o pecado do egoísmo, do orgulho está no nosso coração. É a mancha que a natureza pecaminosa que existe em nós nos deixou. É o legado do pecado original de Adão e Eva. Somente os cristãos que conhecem a Jesus e que aprendem com Jesus como o maior exemplo de humildade de servo, eles sim recebem de Deus a graça de lutarem contra o egoísmo, de lutarem contra o orgulho. E vez por outra a gente ainda cai nesse pecado, mesmo sabendo que Jesus, ele mesmo disse: aprendei de mim que sou manso e humilde, mesmo sabendo que Deus abate o soberbo, mesmo sabendo que o egoísmo, o orgulho é um pecado grave, é o pecado de Satanás, a origem do orgulho está no próprio diabo. Mesmo nós sabendo dessas verdades, quantas vezes nós não pecamos pelo nosso orgulho, por não servir o nosso próximo, por não servir as pessoas, por não servir até mesmo as pessoas que nós não conhecemos. Melhor, mais profundo ainda, servir os nossos próprios inimigos. Como o evangelho de Jesus Cristo tem um padrão totalmente diferente do que a gente pensa, meus irmãos. O padrão do evangelho é diferente desse mundo, é contra essa cultura. No evangelho de Cristo temos que servir uns aos outros, no evangelho de Cristo temos que perdoar os nossos inimigos, no evangelho de Cristo nós temos que abençoar. Vocês imaginem se eu tenho que amar e servir o meu inimigo? Imagine os meus irmãos na fé, imagine aqueles que estão junto comigo e que fazem parte do corpo de Cristo. E é exatamente sobre isso que nós lemos aqui hoje. Nesse contexto, os discípulos estão discutindo. Jesus está falando de coisas tão importantes, tão relevantes, que é a sua morte, a sua ressurreição. Ele veio cumprir a missão do Pai. E os discípulos não estão nem aí para a morte, nem para a ressurreição de Jesus. Eles estão discutindo para ver quem era o maior entre eles, para ver aquele que chamava mais a atenção de Jesus. Eles estavam brigando para saber aquele que tinha mais preeminência, aquele que tinha mais destaque, que recebia mais aplauso, mais elogio. Eles não faziam isso para a glória do Senhor Jesus, mas faziam motivado pelo seu próprio coração egoísta. E é exatamente sobre isso. Jesus começa aqui a cena no versículo 30 e 32, ensinando sobre a sua missão. Ele veio morrer e ressuscitar. Mas os discípulos não compreendiam isso, nunca compreenderam. Eles vão compreender depois que de fato todas as palavras de Cristo se cumprem. Jesus ressuscita, vai adiante deles lá na Galileia. A partir dali eles começam a compreender, ter uma compreensão exata da missão de Cristo, do reino de Deus. Mas até então eles não compreendiam sobre a morte, sobre a missão, sobre a ressurreição de Jesus. Enquanto Jesus ensinava sobre a obra mais importante da criação, a missão pela qual, a obra da redenção, do resgate do homem, do perdão do homem, livrando-nos da condenação eterna.
Jesus veio ao nosso encontro para nos resgatar. Essa é a maior obra da criação, a encarnação do Deus que se encarnou. Olha que fato tremendo, olha que obra poderosa na Escritura. Mas isso não chamava a atenção dos discípulos. Eles estavam discutindo sobre quem deles era o mais importante, quem deles tinha destaque entre os 12. Versículo 33 e 34. Então Jesus começa a ensinar a eles acerca da hierarquia do reino de Deus, como é que funciona no reino de Deus. É totalmente paradoxal, é diferente do reino dos homens. Aqui no mundo vale quem tem mais, quem tem status, quem tem dinheiro, quem tem título, quem tem poder, né? Nem que ele alcance tudo isso debaixo de corrupção, de ilegalidade. Mas no reino de Deus a hierarquia é: o maior tem que servir. Quem quer ser o maior, ou quem está numa posição um pouco mais elevada do que os outros, deve se revestir de humildade e deve servir, deve ser escravo dos outros. No reino de Deus assim, é paradoxal. E é isso que Jesus vai ensinar aos discípulos. Jesus vai dizer para eles que quem quiser ser o mais importante deve ser escravo e servir a todos, está no versículo 35. Então aqueles que se autotitulam líderes e cheios de autoridade, ou tem alguma posição social, ou porque gozam de alguma posição, de algum destaque entre os irmãos, esse tem que ser servo, esse tem que ser mais humilde, porque ele vai ser cobrado por isso. Todo o conhecimento que ele tem, a posição que ele exerce, tem que gerar no coração dele humildade. Esse é o padrão no reino de Deus. Mas infelizmente não é isso que nós vemos. O que a gente vê são pastores, líderes, são crentes egoístas, egocêntricos. Muitas vezes porque estão em um destaque de liderança, ou porque tem algum recurso, porque tem algum curso, porque tem alguma eloquência, algum conhecimento, porque tem alguma família rica, bastarda, ou porque possui algum bem. Muitas vezes distrata, menospreza o crente pobre, o crente mais humilde. Tiago vai condenar isso, é o chamado acepção de pessoas. Os mais importantes sentam na frente, recebem aplauso, elogios, são bem tratados. E os menos insignificantes, no contexto mundano e humano, sentam lá atrás, é colocado no estrado dos pés, ou seja, abaixo dos pés, perto dos pés, como símbolo de humilhação, de que não é tão relevante. Mas no reino de Deus isso é diferente. No reino de Deus isso aí é paradoxal. Quem quer ser o maior, que seja o menor, se revista de humildade. Quem reivindica para si posição, ou quem tem posição de destaque entre os irmãos, que sirva, que seja humilde, que se revista de humildade. E isso, irmão, é uma lição para mim também, para você, nós pastores que pregam ou que temos algum conhecimento. Cuidemos do nosso coração, para que o orgulho não tome de conta do nosso coração, para que não pensemos que somos pastores e muitas vezes a gente não pode pedir perdão, não pode reconhecer o nosso erro, não pode reconhecer que o irmão, que o membro da igreja está certo e que eu como pastor estou errado. Portanto, eu tenho que pedir perdão às pessoas que eu magoei, às pessoas que eu distratei. Eu mesmo no meu ministério já machuquei pessoas, já distratei pessoas, às vezes com ignorância, com abuso da minha autoridade pastoral. Mas eu confesso aos meus irmãos que eu já me arrependi de tudo isso. O Espírito Santo já me trouxe à memória todas essas pessoas e tive a oportunidade de pedir perdão a muitos deles. Há outros que eu preciso pedir perdão, mas isso já está bem claro no meu coração. O Espírito Santo já me esclareceu sobre isso e já tive a oportunidade de, diante de Deus, pedir perdão. E sim, vou pedir perdão também pessoalmente a essas pessoas, porque é assim que é no reino de Deus, meus irmãos. Então Jesus vai ensinar sobre essa hierarquia. É servo de todos, aquele que quer ser mais importante, está no versículo 35. Quem servir uma pessoa que não tem como retribuir, e aí Jesus vai usar o contexto da criança, aquele que serve uma pessoa, não com interesse de receber em troca, mas serve porque entende o seu chamado, entende que ele é imitador de Cristo, e como imitador de Cristo ele tem que servir como Jesus. E assim como nós servimos uma criança, e uma criança quando é servida por nós, ela não tem como nos retribuir, ela não tem como nos recompensar.
assim também nós estaremos servindo Jesus e o próprio Deus. É isso que está no versículo 36 e 37. E é interessante que lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus vai falar sobre a parábola, né, dos 2 julgamentos, ele vai dizer que as ovelhas são conhecidas por servir, visitar os presos. Ele vai dizer, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. As ovelhas, elas entendem que tem que servir, mas os bodes não. Ele viu as pessoas com fome, mas não deu de comer. Viu as pessoas nua, mas não vestiste. Essa é a diferença daquele que entende o que é o reino de Deus, qual é o padrão do reino de Deus, e daquele que é um servo, por assim dizer, apenas com palavras, mas as suas ações mostram que ele nunca entendeu qual é o verdadeiro chamado de todos nós no reino de Deus. Qualquer um que servir ao outro serve o próprio Senhor Jesus. Aquele que serve o seu próximo. E aí Jesus usa o contexto da criança, depois ele vai dizer, aquele que der um copo de água, uma coisa tão simples de fazer, aquele que der um copo de água a um dos meus pequeninos, está servindo também a mim, e não perderá a recompensa. Pelo mínimo que faça, mas receberá a recompensa, está no versículos 38 ao 41. E isso é muito mais do que simplesmente a gente fazer alguma boa ação, mas é reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e reconhecendo Jesus como Filho de Deus, e Ele como exemplo de alguém que, apesar de tanta glória, tanta majestade, tanto poder, Ele foi servo. Isso também vai implicar que nós serviremos as pessoas a partir do exemplo de Jesus Cristo, e tudo isso para a glória de Deus. Então Deus está tratando o nosso coração, que nós venhamos nos despir do orgulho, da soberba, porque Deus abate o soberbo, mas dá graça a quem é humilde. Nos revistamos da humildade, e a partir do exemplo de Cristo, possamos servir, porque o maior chamado é para servir. É amar, é sermos verdadeiros, generosos para com as pessoas. Caminhando para o final, você é conhecido como uma pessoa que serve ou que exige ser servido? Eu e você, nós fôssemos fazer uma avaliação da nossa vida, perguntássemos às pessoas de casa, no nosso contexto de igreja, do nosso lar, nós somos pessoas que gostamos de servir ou de apenas ser servidos? Eu, como marido, eu sirvo a minha esposa, eu apenas quero que a minha esposa me sirva dentro do contexto do meu lar? Na igreja, eu como pastor, como um líder de um departamento, como obreiro, eu gosto de servir as pessoas ou eu quero apenas que as pessoas me sirvam? Precisamos analisar todas essas coisas e encontrar motivação para servir aos outros a partir do exemplo de Jesus Cristo, que se entregou, que se esvaziou da sua glória e se tornou servo de todos, entregou sua própria vida. Que nós possamos orar sobre isso agora, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós queremos confessar a Ti, Senhor, que há orgulho no nosso coração, que quantas vezes, meu Deus, nós desprezamos as pessoas, porque nos achamos melhor do que elas. Ou quantas vezes, meu Pai, nós destratamos as pessoas, simplesmente porque as pessoas não têm do que nos dar. Ó Deus, perdoa o nosso egoísmo, perdoa a nossa avareza, perdoa o nosso orgulho, pecados que muitas vezes estão enraizados no nosso coração e que nos cegam de uma forma que nós nem conseguimos identificar que somos orgulhosos e achamos, Pai, que agirmos de maneira muitas vezes forte, com veemência, isso seria sincero diante de Ti, mas não, é um coração egoísta, é um coração orgulhoso que age assim. Então, Pai, perdoa-nos, purifica-nos desses pecados e nos reveste de humildade, Senhor, para que possamos servir os nossos irmãos em amor, em sinceridade, amar a todos, amar os nossos inimigos, sendo sempre verdadeiros, não com fingimento e nem hipocrisia, mas com verdade, Pai. Ó Deus, que esta marca do Teu Santo Espírito esteja em evidência no nosso caráter e que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos para sermos cheios do Teu Espírito Santo. É isso que eu rogo a Ti nessa devocional, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe e nunca esqueça, fomos chamados para servir. O maior ministério de todos é servir uns aos outros. Amém.